Evangelho de João, vamos lá. João 14. Versículo 1. Passagem bem conhecida, João 14, 1. Acharam, pessoal? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o versículo 2, que bonito para nós. Na casa de meu pai, há o quê? Muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. Então entendo, na casa do nosso pai é o quê? Muitas moradas. Mas qual que é o conselho que ele nos dá no início do versículo? Não se turbe o vosso. E como que nós faremos para não nos turbarmos de coração em meio a uma sociedade tão corrompida a qual estamos vivendo? Para nós não nos turbarmos no coração, para nós não ficarmos preocupados, nós temos que ter a direção da palavra. E só a direção da palavra nos proporciona esta paz, este entendimento. Não se turbe o vosso coração. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Às vezes a tempestade se levanta, vem uma situação adversa, o coração tem a tendência a quê? A se turbar, a ficar preocupado, a ficar aflito, a ficar nervoso, a desenvolver até uma doença. O que nós temos que fazer? Ficar em paz. Todas as decisões que você tenha que tomar no decorrer da sua vida, só tome quando você estiver repleto de paz. Se você não estiver tomado da paz, você não tome a decisão. Você espera a paz de Deus inundar o seu coração. E essa paz, ela só inundará o nosso coração quando nós crermos na palavra. Quando nós darmos a ela a devida atenção. E é isso que nós temos que entender. Pastor, mas e essa paz, da onde que vem? Do próprio Jesus, não é isso que diz um pouquinho à frente? Olha só. João mesmo, no 14, no versículo 27. Olha que isso aqui nós já estudamos. 14 mesmo, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz faço o quê? Vos dou. Preste atenção aqui um pouquinho, já voltamos. Quem é que nos dá a paz? Espera aí, mas ele dá a paz de quem? É a paz que ele possui. Nós, como cristãos, filhos de Deus, temos o direito de viver nessa paz, porque quem é que está nos dando? É o próprio Jesus, pessoal. Ele está nos concedendo o direito de termos a paz que ele tem, mas nós não podemos turbar o nosso coração, não podemos ficar aflitos com nada. Temos que deixar que Deus faz a obra que ele começou. No céu há muitas o quê? Moradas. O lugar já está o quê? Preparado. Agora, nós não podemos nos desesperar por situação nenhuma. Nós temos que ficar com a paz que Cristo nos dá. E qual é a maneira, a forma dessa paz que ele nos dá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Aí ele volta a repetir, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você não pode ficar preocupado, nem se atemorizar. Você não tem que ter medo de nada, em hipótese alguma. Essa paz tem que estar no seu coração. A notícia ruim vem, tempestade se levanta, o mal quer cada vez dominar, mas a paz de Deus, a paz de Jesus tem que estar onde? No nosso coração. Eu já expliquei isso daqui. A paz de Deus não é uma paz na parte externa, é uma paz que vem na parte interior, na parte interna, que vem do coração. Uma paz exterior nós podemos considerar como você ir para
um local de lazer, descansar, deitar numa rede. Quem tem rede aí? Tem muitos, né, que tem nordestino, tem uma mistura aí, gosta da rede, você fica tranquilo ali, tomar chimarrão, tem uma irmã aqui que toma, cadê a irmã? A irmã toma chimarrão, né, é a paz. Quem assiste novela? Da vida real, pessoal. Ah, pastor, me deu um susto, né, não é Tieta do Agreste, não, assiste a novela da vida real, um testemunho, não fica com paz? Fica ou não fica? Tudo isso é a paz exterior. Essa paz exterior, ela pode perder logo quando recebe a notícia ruim. Pode virar um pânico, pode virar um medo, pode virar até um transtorno. Por quê? Porque é a paz exterior. Mas a paz do tipo de Deus, ela vem de dentro, ela não depende das circunstâncias, ela não depende de onde você está, o que você esteja fazendo, que situação você está vivendo. Não, porque ela é a paz interior. Por isso que todo homem, toda mulher de Deus não deve deixar nada te irritar, nada te preocupar. E eu lhe pergunto, é difícil? É difícil? Não, não é. Por que não é, pastor? Vou ler de novo, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos... Se a pessoa anda atordoada, preocupada, aflita, turbando o coração, é porque ela ainda não tem o quê? Essa paz. Vou repetir, só para ficar no coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos... Ele vai precisar dar de novo, pessoal? Não, a paz já é de quem? Ele já nos deu. Ele não precisa dá-la para nós novamente. Mas tem cristãos que não estão vivendo nessa paz. Estão aflitos, estão abatidos, estão transtornados, estão deixando as circunstâncias lhe preocuparem, turbando o coração. E isso não é nada vindo de Deus, porque o que é vindo de Deus é o que? A paz. Salmos, deixa marcado aqui, vai comigo. Salmos 4, versículo 8. 4, 8 de Salmos, acharam? Em paz também me deitarei e farei o quê? E dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em quê? Em segurança. Se você for deitar e dormir com a paz de Deus, não se preocupe com mais. Vamos dar um exemplo. Quem tem medo de morrer? Nessa idade, ninguém ergue a mão, né? Mas no fundo, se der uma dor no seu coração, você não fica preocupado? Pastor do céu, se começar alguma coisa estranha no meu corpo, eu já corro para o médico. Faz bem, vai mesmo. Mas você não vai preocupado se vai? Já contei a história para vocês. Eu não lembro para onde que eu fui, foi para São Paulo, foi em alguma reunião, ou para Salvador, não me lembro agora. E chegando no aeroporto, né, já entrando na aeronave, aí um rapaz senta do meu lado com a Bíblia desse tamanho assim. Eu falei, esse é crente, né? Ele perguntando o que eu fazia e tal, eu não comentei com ele que eu era pastor. Não, estou numa missão aqui, tal. E ele falou, puxa, eu tenho medo de voar. Eu falei, mas por que você tem tanto medo assim? Eu penso que o avião vai cair. E daí eu peguei e falei, mas tem muitos que já caíram mesmo, né? Ajudando ele a perder o medo. Tem uns, olha, viu aquele último acidente, caiu lá no mar, matou todo mundo, e ele tremia, eu falei, mas por que você então voa? Não, eu tenho que voar devido ao serviço, vai para um lado, vai para o outro, né? Eu falei, mas e essa Bíblia? Eu falei, você não crê no que está escrito? Ele falou assim, olha, eu até creio, mas eu tenho medo de voar que o senhor nem sabe. Aí a hora que ligou, né, a turbina e tal, deram aquelas diretrizes ali para fechar o cinto e tal, que já ia decolar, ele começou a tremer. E eu falei assim, talvez hoje tenha até uma turbulência, né? Ele achou que eu estava aterrorizando o coração dele. Eu falei, amigo, a palavra diz para nós que quem é de Deus o maligno não toca. Se eu creio que sou de Deus e que vou morar no céu, eu vou ficar preocupado com a morte? Eu vou me preocupar com a morte, pessoal?
Lógico que não. Se ela tiver que vir quando você está dormindo, vai ser o quê? Ninguém fala nada? Vai ser lucro. Não vai sofrer, né? Não vai nada. Se bem que a palavra diz que os cristãos, os filhos de Deus, não morrem. São promovidos, pessoal. Quem quer ser promovido aí? Oh, glória a Deus. Pastor, vai me promover, gerente. Né? Somos promovidos para o nosso reino. Voltamos para a nossa casa, que é o local onde nós, né, moraremos a eternidade. Aí eu falei com ele, crê nessa palavra, amigo. Peguei a Bíblia, mostrei para ele, Filipenses 4,19, posso todas as coisas naquele que me for. Então tira o medo de cena. Irmãos, se somos de Deus verdadeiramente como está escrito, não precisamos nos preocupar com nada. As dificuldades vão surgir, dias maus, pessoal, vamos passar, mas nós vamos ficar preocupados? Não, Deus, o próprio Deus irá nos guardar, Ele vai dar todas as diretrizes necessárias para termos uma vida abençoada. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Quem já assistiu futebol? Numa partida de futebol, quem é que comanda o jogo? Não é o juiz? O juiz, ele tem autoridade para expulsar o jogador que fez coisa errada, não tem? Ele tem autoridade até para expulsar o técnico. Se o técnico estiver muito ali do lado do campo, ele tem autoridade para expulsar o técnico. Estou dando um exemplo só para você entender. A paz no nosso coração tem a autoridade para dominar a nossa vida. Veio a perturbação, veio o pensamento mal, a paz tem autoridade para fazer o quê? Expulsar. Dá um cartão vermelho, não é assim que ele faz? Está expulso, né? Então, a paz reinando no nosso coração, ela tem essa autonomia de mandar o atrapalho embora, de mandar a irritação embora, o nervosismo, a preocupação, que é o nosso inimigo maior no que diz respeito à paz. Vem a perturbação, vem, né, o nervosismo. A paz, ela tem que reinar dentro da sua vida. Ela é o dono do seu ser. A paz é o dono do seu coração. A paz de quem? De Jesus. É essa paz que vai nos levar a ter êxito nas nossas batalhas, nas adversidades, porque quando a pessoa está nervosa, é aí que ela toma as piores decisões da vida dela. Pensa comigo, para Davi chegar no rio e pegar os seixos, aquelas 5 pedrinhas, e para ele acertar entre a armadura do gigante, um buraquinho só, para ele acertar aquela pedra direto ali, ele tinha que estar nervoso? Tremendo? Não, ele estava em quê? Paz. A paz de quem, pessoal? De Jesus, que vai te proporcionar condições para deitar, dormir, acordar, trabalhar, viver a sua vida. Enquanto estiver nessa terra, você vai viver em quê? Paz. Aí você está até se perguntando, né? Mas pastor, que vida linda viver com essa paz, com conta para pagar, talão de luz tem 2 na geladeira, o gás acabando, a prestação do carro atrasada. Mas se você verdadeiramente tem Jesus, alguma coisa vai te abalar? Se um pensamento de morte vir, você vai se preocupar? Se alguma coisa anormal, está amarrado, não vai acontecer, só para entender, anormal acontecer no corpo, vai te tirar a paz, pessoal? Vai ou não? Não, por quê? Porque você tem Jesus, você está com Jesus, você vai em frente com Jesus, você não vai se preocupar em hipótese alguma, de maneira alguma. Por quê? Porque você confia que a paz de Jesus, Ele te deu, Ele te proporcionou ela, e assim você vai vencer. Tem um pouquinho mais à frente, aqui mesmo em Salmos, vamos lá, 122 de Salmos, versículo 6, isso aqui é sério demais, pessoal. 122, 6, acharam? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam,
haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja o quê? Paz em ti. Então, a própria palavra nos pede para orarmos que tenha paz no meio de quem? Dentro de Jerusalém. Aonde é Jerusalém? É a igreja, somos nós. Então, entre os irmãos em Cristo, uns pelos outros, nós temos que fazer o quê? Orar para que toda a igreja seja tomada desta. Se não houver paz no nosso meio, irmãos, nós não conseguiremos vencer a batalha. É necessário termos a paz. Se algum irmão entre nós estiver passando dificuldade, nós temos que nos unirmos e orar pela pessoa. Mas tudo no desespero? Não, em quê? Em paz. Haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Tem que haver essa paz, porque se não houver a paz, Deus fica impossibilitado de fazer o milagre acontecer, porque a paz foi dada por Jesus. Toda vez que nós entrarmos em oração, nós temos que entrar em quê? Em paz. Não pode ser pelo desespero. Eu já vi pessoas se esconder atrás da oração, ficarem até religiosas, criarem até um vício à oração. Não que seja errado orar, não me interprete mal, mas a pessoa, ela toda vez que tem uma situação adversa, ela se esconde atrás da oração. Ela acha que se refugiando atrás da oração, ela vai conseguir ter êxito. Não, a oração que Deus responde é a oração feita através do quê? Da paz. Não adianta desespero. O rei Saul se desesperou devido os inimigos estarem querendo avançar, e ele foi oferecer o sacrifício a Deus, e o sacrifício era só o profeta que poderia oferecer naquela época. Ele se precipitou, ele foi orar a Deus, ofereceu o sacrifício no desespero. Deus recusou. Deus recusa a oração que é feita no desespero. Deus só vai atender a oração que é feita tomada do quê? De paz. Por isso que é tão importante nós orarmos para que a paz esteja no seu coração. Às vezes a situação é desesperadora, mas primeiro você tem que alcançar um nível de paz.